Pessoal, então é o seguinte, ficou faltando aí a gente fazer algumas coisas, né, na aula de equações diferenciais que eu vou fazer aqui agora, tá? A primeira delas, então, é o seguinte, a gente modelar o problema do reator químico. A gente modelou aqui o problema de um objeto em queda livre, tá? Então vamos modelar esse problema aqui, que é um problema bem simples. Então, suponha que um reator químico possua um certo volume utilizado. Dentro dele existe uma certa quantidade de determinado produto solúvel Q0, em quilogramas. Em uma determinada operação industrial, serão bombeados para o tanque uma mistura líquida que possui certa concentração de solúvel Ce, em quilogramas por metro cúbico, a uma taxa constante Te em metros cúbicos por hora. Enquanto o solúvel é bombeado para dentro do tanque, todo o volume é misturado e uma válvula de saída permanece aberta, com uma taxa de saída igual a T2, em metros cúbicos por hora. Aí ele pergunta, determine, ou ele pede na verdade, né? Determine a equação que modela a quantidade de solúvel QT em quilogramas para todo instante H, enquanto a operação industrial estiver sendo realizada. É isso que ele quer. Ele traz duas informações para a gente. A primeira é, utilizarmos que a taxa de variação da quantidade de solúvel, taxa de variação da quantidade de solúvel, ou seja, aqui a gente já tem uma derivada, né? Se a gente chamar, por exemplo, a quantidade de Q, então é dQ por unidade de tempo, dt. Então, dQ, dt, derivada de Q em relação a T. É igual à taxa de solúvel que entra subtraída a taxa de solúvel que deixa o tanque. Ou seja, a ideia dessa primeira informação aqui é simples. É o seguinte, vamos supor que o nosso tanque ele seja um tanque com água e a gente insira, tá, uma certa quantidade, por exemplo, de sal, tá, em determinado tempo. Então, nós temos o tanque com água, a gente vai ficar colocando o sal. Da mesma forma que a gente vai colocar sal, a gente vai retirar essa mistura. Então, o que acontece? O sal vai entrar no tanque, vai se misturar lá dentro da água, por exemplo, ou já com uma quantidade de sal que estivesse dentro do tanque, e a gente vai ter uma válvula de saída. O que a gente quer modelar é a quantidade desse solúvel que fica dentro do tanque. Tá? Ou, na verdade, a quantidade que sempre vai estar dentro do tanque em um tempo T. Onde esse tipo de operação é muito útil? Por exemplo, na limpeza de impurezas de água, em tratamentos de água. Quando você vai fazer, por exemplo, produtos líquidos para venda, tipo leites, refrigerantes, bebidas alcoólicas, tudo isso envolve uma automatização do processo de fabricação. E nessa automatização você tem que controlar as quantidades de solúvel de cada parcela que entra e que sai, para você ter uma taxa homogênea, né, de fabricação. Perfeito? Então é essa a ideia. Então a taxa de quantidade de solúvel para todo o tempo sempre vai ser igual à taxa que entra menos a taxa que sai. Perfeito? Isso é lógico. Só tomando um cuidado que a taxa de solúvel que entra, isso é controlado. Agora, a taxa de volume que sai vai depender de alguns fatores, como, por exemplo, a concentração total que a gente tem lá dentro e a quantidade de concentração que deixa o tanque. Beleza? Segundo, ele quer que a gente crie dois cenários diferentes, um para a válvula de saída com vazão igual à taxa de entrada da mistura e outra quando a vazão for diferente. O primeiro é de boa. Quando a válvula de saída tem uma vazão igual à válvula de entrada, a gente tem um volume que é fixo, perfeito? Então a mesma coisa que está entrando é a mesma coisa que está saindo. Agora, quando essa vazão for diferente, seja para mais ou seja para menos, o volume não é o mesmo. Então o volume altera, pode ser aumentando ou pode ser diminuindo. Tá? Então eu trouxe aqui no GeoGebra uma representação que vai ficar bem mais fácil para a gente entender isso. Tá? Então é o seguinte, a gente tem aqui o nosso tanque, tá? Com um certo volume V, tá? E dentro desse tanque, observa que as partículas, a gente tem uma certa substância, cuja concentração dessa substância é representada pela letra Q maiúscula, tá? Então o que acontece? Imagina que a gente entre com sal em um tanque com água, tá? Essas pás giratórias aqui, elas vão fazer o processo de mistura para tentar criar uma mistura homogênea. Lembrando que nem sempre é possível, tá? Pois a gente vai ter concentração de material em determinados pontos diferentes. Mas vamos supor, por simplicidade, que a concentração é distribuída por toda a água, tá? Então a gente tem pontos onde a gente sempre vai ter material homogêneo, tá? Então, de novo, o volume do tanque é V
E a concentração, tá, desse volume dentro do tanque eu vou chamar de Q. A gente tem duas informações extremamente importantes. A quantidade de material que entra e a quantidade de material que sai. A gente tem uma taxa de entrada de volume em metros cúbicos por hora. Esse é o de volume completo. Água mais produto químico solúvel. E a gente tem a concentração do solúvel dentro daquele processo que a gente está entrando. Tá? Então, vamos supor o seguinte, por exemplo, eu tenho água entrando a 2 metros cúbicos por minuto e eu tenho dentro desses 2 metros cúbicos por minuto, por exemplo, 50 gramas de sal. Tá? Só dando um exemplo. Então, entra 50 gramas de sal por minuto. Perfeito? Desculpa, 50 gramas de sal por metro cúbico. Tá? Então, essa seria a ideia. Quando eu tenho uma taxa de entrada e uma concentração de entrada, o que eu consigo fazer? A taxa de variação de entrada. Isso aqui seria a taxa que eu tenho de entrada. Basta multiplicar a quantidade de líquido que entra em metro cúbico por tempo, então no caso aqui hora, pode ser segundos, minutos, tanto faz, vezes a concentração de entrada, que seria, por exemplo, em quilograma por metro cúbico. Então essas são as dimensões. Esse daqui em metro cúbico por hora, esse daqui em quilogramas por metro cúbico. Então quando você faz esse produto aqui, tá, ó, então presta atenção que eu estou falando é o seguinte. Aqui, diferente do que tem lá, uma unidade medida é metro cúbico por hora. E o outro é quilograma por metro cúbico. Tá? Então o que você tem? O primeiro é a taxa de entrada e o segundo é a concentração de entrada, perfeito? Então você tem isso daqui. Então a unidade de saída, a unidade dessa taxa que está aqui, ó, ela é, você pode dividir aqui um metro cúbico por metro cúbico, você obtém então quilograma por hora. Então por isso que isso aqui é a taxa de concentração que entra. Então é a taxa de solúvel de entrada, a taxa da quantidade de solúvel que está entrando dentro do tanque. Perfeito? Então está entrando tantos quilogramas de solúvel por hora. Beleza. Esse solúvel, então, entra dentro do tanque. Entrando dentro do tanque, duas coisas vão acontecer. A primeira é, ele vai se misturar à quantidade de líquido que já tem lá dentro. Só que está entrando água e líquido. Desculpa. Está entrando água e solúvel, ou líquido e solúvel. Esse líquido vai, né, somar-se ao outro líquido que está dentro do tanque. A concentração de líquido que você tem lá dentro e que vai sair, ela é a concentração total do que você tem aqui dentro. Tá? Então, para a gente obter ela, para a gente saber a concentração de líquido que eu tenho que pegar a quantidade de material solúvel que eu tenho lá e dividir pelo volume que eu tenho. Então, eu vou obter uma certa quantidade em quilos por metro cúbico. Isso eu vou ter a concentração de solúvel dentro do tanque. Porque é essa concentração que vai sair. Então, esse CS que está aqui, ó, é a concentração de solúvel que sai. Como que ele é dado? É a quantidade de solúvel dentro do tanque dividido pelo volume. Tá? Você, então, tem a concentração de saída e tem a taxa de saída. Multiplicando os dois, você tem a taxa de solúvel que sai do tanque. Perfeito? Então, feitas essas duas observações, o que a gente tem? O problema nos deu que a taxa de concentração, tá, que a gente tem, ou seja, a taxa de variação desse Q que está aqui, ó, que é a quantidade de solúvel dentro do tanque, é igual à taxa de solúvel que entra menos a taxa de solúvel que sai. Ou seja, dQ dt, que é a variação de solúvel em relação ao tempo, é igual à taxa de entrada menos a taxa de saída. Outra informação também que o problema nos deu é que a quantidade de solúvel no tempo zero é igual a Q0. Essa daqui foi outra informação que o problema nos deu, tá? Só você observar aqui, ó. Dentro dele existe uma certa quantidade de determinado produto solúvel, Q0. Então, antes do processo começar a trabalhar, você já tem uma quantidade de solúvel aqui dentro, Q0. Perfeito? Então, esses são os dados do nosso problema. Então, vamos substituir aqui dentro e vamos criar aqueles dois cenários. Perfeito? Então, deixa eu ir para o meu problema aqui, ó. Então, ó, utilizando os dados contidos
no GeoGebra. Eu vou colocar essa figura aqui, tá? Mais para frente. No GeoGebra, temos que... Então, já deixa eu descer aqui um pouquinho. Nós temos, então, que a taxa de variação da quantidade de solúvel dentro do tanque, variando no tempo t, é igual à taxa de entrada menos a taxa de saída, perfeito? Então, é isso que a gente vai ter, tá? Agora, o que a gente pôde observar, então, lá pelo GeoGebra? Que, então, a taxa de variação da quantidade solúvel para todo o tempo t vai ser... Quanto que é a quantidade solúvel que entra? Então, a gente viu, é TE vezes CE, perfeito? Isso aqui tem que ser dado pelo problema, tá? A quantidade, a taxa de entrada, né, vezes a concentração de produto solúvel que entra. Menos aqui a gente vai ter a taxa de saída vezes a concentração de saída. Só um adendo é que aqui está T2, tá? Mas não é T2, perfeito? É TS, tá? Só toma esse cuidadozinho aí, mas que não altera tanto assim, tá? O problema pra gente, perfeito? Então, TS vezes CS. Tá, com isso aqui em mente, então, o que a gente vai ter? Como eu falei para vocês, isso aqui é dado, tá? Se isso aqui é dado, falta a gente pegar quem é isso daqui, porque a taxa de saída também é dada, tá? Então, vamos verificar quem que é CS, tá? Então, ó, a concentração de saída é determinada pela quantidade de solúvel dentro do tanque dividido pelo volume do tanque. Tudo isto no tempo t. Assim, ou seja, o que eu estou querendo te dizer é que CS ele tem que ser que a quantidade ou a concentração de solúvel que vai deixar o tanque, tá? Ela tem que ser dada pela quantidade que você tem de solúvel lá dentro em um tempo t dividida pelo volume, perfeito? Então é isso que eu estou te falando, porque em unidades, se você pegar a unidade de CS, nesse caso aqui, ó, ela vai ser quantidade de solúvel, tá em metro cúbico. Volume, desculpa, quantidade está em quilogramas, volume, metro cúbico, perfeito? E aí fecha aquilo que eu fiz aqui em cima, ó, quantidade ou concentração, quilograma por metro cúbico. Então, concentração de saída, quilograma por metro cúbico, perfeito? Então, esse é o nosso CS, tá? Então, tendo em mente que o CS é dado por essa fórmula, tá? Voltando à nossa equação diferencial, temos. Então, a gente volta aqui nessa equação diferencial e só substitui, tá? Então, o CS foi isso que está aqui, ó. Perfeito? Com isso daqui, para ajeitar, observa que aqui eu tenho dq, que está em função de t, tá? Em relação a t. Isso daqui, ó, olha a variável independente, tá? A variável independente é o tempo. O tempo é o tempo que você quiser. Agora, a variável dependente do tempo, ou seja, aquela variável que depende do tempo, é o Q maiúsculo, tá? Quem que você conhece? Você conhece TE, CE, TS, tá? Quem que você não conhece? O quê? Ah, professor, mas e o volume? Você conhece? O volume você também conhece. Porque você conhece o volume do tanque, se tiver já concentração de líquido lá dentro, e você também conhece as taxas de entrada e de saída. Então, você conhece o volume para todo o tempo, perfeito? Por mais que TE e TS não sejam constantes, tá? Então, você conhece. Então, o que você não conhece? O quê? Perfeito? Então, isso que está aqui, ó, eu posso passar para o lado direito ou para o esquerdo da equação, tá? Então, essa parcela que está do lado de cá, eu vou tirar daqui, vou passar para cá, trocando o sinal para mais, perfeito? Outra coisa, só para ficar mais assim, só para ter uma escrita, esse V que está aqui, eu vou colocar ele dividindo esse TS aqui, ó, não faz diferença nenhuma, tá? Então, essa daqui é a equação diferencial, tá? Então, ó, portanto, a equação anterior é a equação diferencial que modela processos de mistura, independente de quem sejam as taxas de saída e as taxas de entrada, perfeito? Só que o problema me pediu para fazer dois casos diferentes. O caso onde a taxa de entrada é igual à taxa de saída
e uma onde a taxa de entrada é igual à taxa, é diferente da taxa de saída. Tá? Então vamos separar esses dois casos. Tá? Então vamos fazer o caso onde a taxa de entrada é igual à taxa de saída. Então esse aqui vai ser o nosso primeiro caso. Deixa eu colocar ele aqui como subsection aqui. Perfeito. Então nesse caso, temos que o volume será uma constante. Então o que eu quero que vocês reparem é que se a taxa de entrada é igual à taxa de saída, então esse Vzinho que está aqui ele é uma constante. Ele não varia no tempo. Então se você já tiver uma quantidade de solúvel aqui dentro V, com TE sendo igual a TS, V não vai variar. Perfeito? Se V não vai variar, ele é constante. Tudo bem? Então será uma constante, pois, aí eu vou colocar, ó, TE é igual a TS. Tá? Dessa forma, a parcela na equação, que parcela, vamos colocar essa parcela aqui, ó, TS sobre V, também será constante. Gente, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, V vai ser constante. Se V vai ser constante, isso aqui também vai ser constante, pois você conhece TS. Tá? É constante. Isso aqui é constante. Então, TS sobre V também será constante. Logo, nossa equação poderá ser reescrita como? Eu vou pegar essa equação que está aqui, ó, vou colocar ela aqui embaixo e só vou trocar. Isso aqui eu vou colocar uma constante, vou chamar de K. Perfeito? Então, presta atenção, ó, dq, dt, então a taxa de variação de Q em relação a T, mais uma constante multiplicando a concentração, tem que ser igual a TE. Isso aqui também é uma constante, perfeito? Se você quiser chamar de Q, outro Q também você pode, tá? Ou chamar de K, fica a critério. Tá? Mas o que me interessava mais é esse daqui, multiplicando essa função, vocês vão ver o porquê mais para frente, tudo bem? Onde, aí é óbvio aqui, o K é igual a TS sobre V. Perfeito? Então, esse foi o primeiro cenário. Tá? Não tem muito o que falar. Então, se a taxa de entrada é igual à taxa de saída, o volume é constante. Se o volume é constante, essa parcela aqui é constante. Se essa parcela aqui é constante, eu posso chamar ela de uma outra letra qualquer, só para representar a constante. Perfeito? Tá. Agora vamos para o segundo cenário. No segundo cenário, a taxa de entrada é diferente da taxa de saída. Perfeito? Então, esse aqui é o meu segundo cenário. Nesse cenário, então vamos colocar aqui, ó. Nesse cenário, temos que o volume não será mais constante. Por que o volume não será mais constante? Pois, o que a gente tem? Que TE vai ser diferente de TS. Ou seja, pensem comigo, eu já tenho um certo volume de solúvel aqui dentro. E aí eu tenho uma quantidade de água ou de produto inteiro entrando, e essa quantidade que entra não é a mesma que sai. Ela pode ser maior ou menor. Se ela for maior, a quantidade de volume aqui dentro começa a aumentar. A concentração vai diminuir. Perfeito? Se a taxa de entrada for menor que a taxa de saída, então você vai ter o volume dentro do tanque diminuindo. A concentração vai tender a subir. Então, essa é a lógica do porquê que o volume não é constante e como ele altera a concentração. Perfeito? Então, ele não será mais constante. Dessa forma, teremos que o volume irá variar no tempo. Por que o volume irá variar no tempo? Porque ele vai depender das taxas de entrada e saída. Na verdade, ele vai depender mais da diferença desses dois valores. É aquilo que eu falei, se a diferença for positiva, o volume aumenta. Se a diferença for negativa, o volume diminui. Perfeito? Essa seria a ideia. Então, dessa forma, o volume irá variar no tempo em função da diferença, tá, entre as taxas de entrada e saída. Essa é a ideia básica. Perfeito? Assim, temos que... Olha essa parcela, então, da equação diferencial. A parcela que eu estou querendo analisar é TS dividida por V. Só que o que acontece? Se a taxa de entrada
é diferente da taxa de saída, por mais que esse TS aqui seja constante, tá? Esse volume aqui vai variar. Se esse volume aqui vai variar, então esse volume aqui, ele agora está em função do tempo, tá? Então, ele é um V de T. Ele varia em relação ao tempo. Vou só dar um exemplo. Imagina que o volume inicial é 2.000 litros. Perfeito? O volume inicial é 2.000 litros. E a diferença entre a taxa de entrada e a taxa de saída é positiva. Do tipo, por exemplo, 2 metros cúbicos por hora. O que eu estou querendo te dizer? O que eu estou querendo falar é o seguinte. Se você pegar a quantidade de líquido que entra, por exemplo, vamos supor que é 4 metros cúbicos por hora, e a taxa de saída é 2 metros cúbicos por hora, concorda que está ficando 2 metros cúbicos dentro do tanque por hora? Então é isso que esse 2 aqui representa, por hora. Perfeito? Então vamos supor que o T aqui é a quantidade de horas. Então, por exemplo, em 1 hora, você vai ter 2.002 litros. Em 2 horas, 2.004 litros. 5 horas, 2.010 litros. E assim sucessivamente. Então, observa que esse V depende do tempo. Perfeito? Só que TS dividido por VT, se isso aqui é uma função, isso aqui é outra função. Então, eu posso pegar isso daqui e falar que isso aqui é uma função P de T. Perfeito? Uma função qualquer. Onde, deixa eu colocar aqui, onde P de T será uma função no tempo T. Portanto, nossa equação será dada por... Então, o que a gente tem? Ó? Essa daqui é a nossa Essa daqui é a nossa equação diferencial que modela o nosso processo químico. Só que isso aqui agora, V de T, será uma função, só que isso daqui eu vou falar que é uma P de T. Observem as diferenças, gente. Existe uma diferença grandíssima entre essa equação e essa equação. Nessa equação, o que multiplica a concentração de solúvel é uma constante. Nessa equação, o que multiplica a concentração de solúvel é uma função. Então, são dois cenários diferentes que vão pedir regras diferentes de solução. Perfeito? E vai existir uma regra que resolve os dois casos da mesma forma, mas as respostas, as soluções, serão completamente diferentes. Quando a gente aprender a resolver equações diferenciais, eu vou voltar nesse problema, a gente vai resolver esse problema, e aí quando eu resolver esse problema, eu mostro para vocês uma aplicação dele. Tudo bem? Mas então essa aqui é a equação diferencial para o nosso problema da mistura. Perfeito? Então essa primeira aulinha ela fica por aqui, que era só referente ao problema de mistura. Bom, até a próxima.